seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no seu, no meu, no nosso bate-papo leve e descontraído, cheio de histórias boas para contar. É isso mesmo, hoje nós vamos conversar com o zootecnista Luiz Pires. Trabalhou 36 anos no zoológico aqui em Bauru. Tem história boa para contar, não tem? Vamos conversar com ele. Luiz, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos. Fique muito à vontade e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para poder falar um pouco sobre algumas histórias que eu vivenciei aqui na minha cidade, né? Eu sou bauruense, nascido aqui e tenho toda a minha vida feita aqui nessa cidade. Então é muito gostoso, né, e é um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre toda essa trajetória. Para mim é sempre uma alegria poder falar com as pessoas, os bauruenses, inclusive, tem muita história boa para contar e fazendo a diferença na cidade. Conhecendo um pouquinho quem é Luiz Pires, antes de começar, né, falar sobre a sua profissão, que trabalhou e atua há 36 anos no zoológico. Eu sou filho de uma professora e de um ferroviário, jornalista em relações públicas da rede ferroviária, né? E um memorialista aqui de Bauru, o Luciano Dias Pires, e tenho dois irmãos, né? E desde criança eu fui muito ligado à questão dos animais, né? Eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande, naquela época, né? Há mais de 60 anos era muito comum isso, as casas tinham grandes quintais com suas plantações, com suas árvores, suas galinhas, seus patos, seus coelhos e tudo isso, e era a minha área. Eu chegava da escola, já guardava meu material e já ia lá pro quintal, né, para cuidar das galinhas, tudo isso. Eu sempre fui muito ligado. E aí, quando foi chegando a época de decidir, né, para qual faculdade eu iria, eu já durante o colegial eu já procurava muitas informações sobre as profissões correlatas a estar ligado com essa parte de produção animal. Então tinha opção da agronomia, da veterinária, e tinha um vizinho que ele havia se formado em zootecnia, e naquela época era muito desconhecida a zootecnia. E aí eu fui conversar com ele, e ele me falou, né, que era uma ciência de produção animal, onde você trabalha para manter aquele animal sadio, para fazer o animal produzir e tal. Aquilo me encantou muito. E aí eu resolvi, então, que eu iria ser um zootecnista, né? E quando eu falava isso, todo mundo, o quê? Zootecnista? Você vai trabalhar em zoológico? Eu falei, não tem nada a ver. Zootecnista é trabalhar com a produção animal, pau. E aí eu passei na Unesp de Botucatu, em 1978, iniciei lá, então, esse meu curso, e fui achando que eu ia trabalhar com búfalos, depois com peixes, até que foi inaugurado aqui em Bauru, pelo prefeito Sberg, o zoológico, né? E naquela época em que ele foi inaugurado, tinham poucos animais, eu fui visitar tudo, e a faculdade de Botucatu era a única que tinha dentro da sua disciplina de formação do zootecnista a disciplina de criação de animais selvagens. E foi justo no último ano que tinha essa disciplina. Quando eu comecei a fazer, eu falei, nossa, que beleza, né? Você conhecer sobre girafa, sobre onça, sobre anta, assim, aquilo que enquadrava com tudo aquilo que eu gostava. Então eu voltei para Bauru e pedi um estágio de férias no meio do ano aqui no zoológico. E na época eles disseram, olha, você pode até fazer o estágio, só que não tem nenhum profissional no zoológico. O zoológico de Bauru, quando foi inaugurado, ele não tinha nenhum técnico. Ele era feito por pessoas que gostavam de bicho, funcionários que conheciam de cuidar, mas de animal de produção e não de animal selvagem. Aí eu fiz o estágio de 30 dias nas férias de julho, elaborei um relatório, né? E assim que acabou esse estágio, eu voltei lá na prefeitura e entreguei dizendo, olha, tem essas deficiências, precisa arrumar, papai, isso aqui, e deixei esse relatório. Para surpresa minha, quando eu me formei, no dia 13 de dezembro, né, eles me chamaram, olha, você falou que precisava fazer isso, você topa vir aqui e tocar esse projeto?
Falei, nossa, recém-formado, com 23 anos, né? Falei, nossa, é agora mesmo, né? Era uma oportunidade de voltar para minha cidade natal e poder aqui e desenvolver todo esse trabalho. E assim eu comecei em janeiro no dia 2 de janeiro de 1983 a trabalhar então com o zoológico, que naquela época tinha só 2 anos e meio. Então isso assim, é um breve relato de como eu aterrissei e fiquei no zoológico por todo esse período. 36 anos, tem muita história para contar. Pensando em desafios do período que você ficou, teve muitos desafios e muitas alegrias? Compartilha com a gente. Teve, né? Porque naquela época se pensava zoológico como um local em que você colocava alguns animais, você fazia ali um cubículo, punha um bicho dentro, para as pessoas irem ver aquele bicho, se era esquisito, se dava medo, se ele fazia coisa engraçada, né? E se tinha aquela visão de que o bicho estava ali, se ele morresse, colocava outro nesse lugar e acabou. Ele não se pensava em recintos feitos para o bem-estar desse animal, nada disso. Era uma mentalidade que existia à época, né? Depois isso foi mudando, né? Houve uma modernização muito grande dessa filosofia, né, do porquê manter esses animais em cativeiro. Aconteceu também que a destruição ambiental ela foi se agravando muito grande, né? Muito rapidamente, então animais eles começaram a desaparecer com uma frequência muito grande, diversas espécies eles começaram a entrar em extinção, e quando eu entrei no zoológico, a primeira coisa que eu fiz, falei, olha, nós temos que dar um sentido para ter esses animais aqui, né? Essa questão de utilizar o zoológico só como lazer de sábado e domingo, isso não tem nenhum sentido. Nós temos que criar algo. E a primeira coisa foi, nós temos que educar, né, as nossas crianças de que se esse animal hoje ele está preso aqui e ele tem que ficar aqui preso para ele sobreviver, sendo que ele não cometeu nenhum crime, né? A criança ela tem que entender que ele está nessa situação porque nós estamos cometendo crimes todos os dias, né? Em jogar lixo de qualquer maneira, em degradar o meio ambiente, poluir os rios e tal. Então, a primeira coisa que eu comecei foi indo nas escolas e mostrar a realidade, né? Isso em 1983, quando ninguém falava em meio ambiente, em ecologia, quando eu chegava aqui, as pessoas já me olhavam meio de lado, esse aí deve fumar maconha, deve ser um viadinho qualquer aí que quer cuidar de bichinho e tudo. E aí a gente foi, então, indo em todas as escolas, fazíamos uma palestra para os alunos mostrando todos esses problemas de degradação que existiam já naquela época, né? E convidando aí os professores para levar suas crianças para uma visita guiada ao zoológico. Então essas crianças iam ao zoológico não como uma excursão de lazer. Então nós oferecíamos para esses professores material para eles prepararem a visita desses alunos, né? Então a gente mostrou que no zoológico podia ter aula de matemática. Então tinha a placa lá, o período de vida desse animal é de 25 anos, ele pode ter 2 crias por ano e pode ter 4 filhotes. Então quantos filhotes esse animal pode ter durante a sua vida? Dá para fazer a multiplicação, dá para fazer somatório. A gente mostrava para o professor de geografia que os alunos eles podiam ir lá e ela cobrar dele a distribuição geográfica desses animais. Então, em quais estados, em que região e do Brasil eles vivem. Então, assim, nós mostramos que o zoológico era uma verdadeira sala de aula em céu aberto. E isso começou a dar um resultado que foi uma loucura, né? Que de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o zoológico lotado de escola, a gente nem conseguindo dar conta de tudo aquilo. Então, nós já partimos, em 1985, a gente já criou o anfiteatro educativo, nós fizemos um local para receber esses alunos. Depois, mais para frente, quando nós tínhamos aqui a fábrica da Refrigerantes Bauru, eles embarcaram nessa ideia nossa e nós construímos o Centro de Educação Ambiental, onde nós tínhamos alojamento, as crianças podiam dormir lá no zoológico, até hoje tem os cursos, né? Então a gente foi mostrando que aqueles animais, eles eram verdadeiros embaixadores para as suas espécies, que as crianças iam lá não para achar o bicho engraçado, feio, esquisito, mas sim para entender, né, sobre
toda essa diversidade de espécies que existem, de diferentes ecossistemas, né? Que o mundo é uma coisa muito maior que a sua cidade, que a sua vila, e dessa maneira, então, a gente conseguiu fazer com que o público do zoológico aumentasse assim vertiginosamente. Aí, quando a gente conseguiu mostrar que nós tínhamos um público muito grande, aí nós começamos a cutucar prefeito, secretário, falou: olha quanta gente que nós recebemos, a gente precisa melhorar aquele recinto, a gente precisa criar aqui uma coisa melhor, nós vamos ter bebedouros, nós precisamos ter melhor. E assim a gente foi fazendo uma melhoria muito grande do nosso zoológico e, consequentemente, do recinto dos animais. Então a gente virou aquela ideia e o zoológico ele passou a ser, então, um local feito para os animais, né, onde as pessoas elas passavam a ser uma consequência dos trabalhos que nós fazemos com os animais. Então, o zoológico, a gente conseguiu fazer com que a visitação não fosse mais o objetivo. Aquilo que foi no início, que era levar a gente para saber que nós tínhamos um zoológico, depois de alguns anos, ele passou a ser consequência daqueles trabalhos que a gente fazia. Então, começamos a ter os nascimentos dos animais, aqueles recintos mais adequados, animais com um aspecto muito melhor, e melhoramos toda aquela infraestrutura e chegamos com isso também a obter fatos inéditos, né? Nós somos no zoológico de Bauru, nasceram as primeiras estrelas do mar vermelha no Brasil. Você vê, a gente chegou até ali a exibição de aquários de água marinha, que depois, por dificuldade técnica mesmo, a gente teve que parar depois de um tempo, mas nós chegamos a reproduzir as estrelas do mar e elas foram soltas, né? Então nós fizemos a soltura dessas estrelas do mar. O zoológico de Bauru foi o primeiro zoológico do Brasil a reproduzir o mico-leão dourado, que é um ícone, né, da conservação no mundo todo. Foi o primeiro zoológico com recinto aberto à visitação pública que reproduziu o mico-leão dourado aqui no nosso país. Até então, aqui, eles só conseguiam fazer a reprodução dessa espécie em institutos de pesquisa, não tinha visitação, tudo fechado, isolado. Aqui a gente reproduziu essa espécie em recinto onde a população pôde contemplar, pôde ver os filhotes, pôde se engajar nisso. Então a gente conseguiu, assim, muitos nascimentos, foram lobo-guará, tigre, leopardo, chimpanzé, babuínos. Então aqui, assim, nasceu uma série de animais que foram compor famílias em outros zoos, tanto do Brasil como do exterior. Para você ter uma ideia, a jaguatirica, que é um felino nosso aqui, né? Ele ocorre em toda a América do Sul, América Central, e chegava até o sul dos Estados Unidos. E essa espécie ela já estava extinta, né, no Texas. E filhotes de jaguatirica aqui do Zoológico de Bauru foram transferidas para os Estados Unidos, para um centro de pesquisa, e hoje lá, né, eles deixaram descendentes que foram reintroduzidos na América do Norte. Então, esse é um dos grandes objetivos que o Zoológico de Bauru ele chegou a atingir, né? Então, isso tudo que nos deu assim, um gosto enorme, porque a gente pôde ver toda essa evolução, a gente pôde estar junto com toda essa evolução, e quando a gente entregou esse zoológico, né, que foi a decisão nossa de aposentar, a gente saiu com a certeza de um trabalho cumprido, acho que um legado que a gente deixou para gerações até para esclarecer para as pessoas, né, você, com 36 anos de zoológico, se aposenta, decide seguir o caminho, né, paralelamente aí, justamente para se dedicar mais à família, e também vem outras coisas logo após também, né, essa decisão sua tomada. E também acho que é importante frisar que esse amor seu pelo esse período todo que você passou, e como você mesmo mencionou, de toda essa infância, você também tem uma tatuagem aí que é do zoológico. Para a gente fechar esse primeiro bloco, em rápidas palavras aí, conta pra gente, contextualiza antes da gente ir para o intervalo. Isso foi quando eu fiz 25 anos de zoológico, né? Eu falei, bom, agora com 25 anos eu não vou fazer outra coisa na minha vida, né? Eu vi que eu não ia como deixar,
né, de ser diretor ou funcionário do zoológico para fazer outra coisa, né? Eu já estava com 48 anos de idade, eu falei, acho que isso merece uma marca agora, ela é definitiva para a minha vida, né? Eu já imaginei que realmente eu ia seguir, né, e naquilo. Então, para marcar esses 25 anos, eu fiz uma tatuagem, né, que eu carrego até hoje aqui no braço, de moda, assim, foi uma... porque aquilo foi a minha vida, né? O zoológico veio antes do meu casamento, veio antes dos meus filhos, veio antes dos meus netos, e todos eles souberam e dividir, souberam compreender aquela paixão que eu tinha, né? Então foi assim, foi uma vida muito, muito tranquila nesse sentido, né? Então se juntou o zoológico com uma família inteira que eu fiz, filhos que se divertiram, né? Porque você imagina qual a felicidade de um filho que tem o pai que é diretor do zoológico, né? Então é lógico que tinha algumas regalias que os outros visitantes não tinham, né? Às vezes podiam passar a mão em um bichinho, né? Algum filhote que eu acabava levando para casa porque tinha que tratar à noite ou no final de semana. Então assim, os meus filhos, e quando criança, eles tiveram visita de leão, de tigre, de chimpanzé, né? De uma série de animais que a gente acabava tendo que cuidar, ou por alguma doença, ou porque a mãe ela largava e nós tínhamos que cuidar 24 horas por dia, então eles acabaram tendo também, então eles entenderam muito bem o que era ter o pai e dividido entre a família, né, e o zoológico, que foi uma dedicação. Você decide, né, nessa nova fase, aposentadoria, dedicação à família, e depois, só que você não para por aí, né? Você segue numa nova fase que nós vamos falar já já. Antes, nós vamos para um rápido intervalo. Quer saber qual é essa nova fase de Luiz Pires? Então não saia daí que nós já voltamos já já para contar para vocês. Voltamos com Conversa Diária. Estamos batendo um papo com o zootecnista Luiz Pires. Ele se aposentou, mas ele não parou. Conta pra gente, depois desse processo que você deixou o zoológico, você seguiu para novos caminhos e foi da fotografia. Como que foi, né, essa transição? Quando eu vi, né, que estava chegando já o meu tempo para aposentadoria, eu tinha alguns colegas de zoológico que haviam se aposentado. Eu vi que alguns deles enfrentavam algum problema sério, né? Porque assim, eles saíram do zoológico e ficaram sem saber o que fazer na vida, né? Então quando a gente se encontrava, eles só falavam da época deles do zoológico, Falei, olha, eu preciso achar alguma coisa que, se eu quero aposentar, eu tenho que preencher, né, esse espaço que eu vou perder agora, que é todo dia estar com o zoológico, né, ou estar no zoológico. E assim, cerca de 2 anos, ou 2 anos e meio antes de eu me aposentar, eu comecei a me envolver com algumas pessoas aqui de Bauru que fotografavam aves, né, que é conhecido como birdwatching, os observadores de aves, né. Isso no exterior é um hobby muito antigo e muito forte, né? Nos Estados Unidos e na Europa é muito praticado. E aqui no Brasil ele começou aí há cerca de 15 anos, 20 anos no máximo, que as pessoas começaram a despertar por isso. E eu comecei a conversar com essas pessoas aqui em Bauru, que eu via pelas redes sociais que colocavam fotos de alguns pássaros. Eu falava, nossa, mas eu tenho 34 anos de zoológico, eu nunca vi esse passarinho aqui em Bauru. Onde que esses caras acham esses passarinhos? E aí eu me aproximei deles e comecei a sair junto com eles. E eu comecei a ficar impressionado. Falei, nossa senhora, poxa, eu vi tanto bicho na minha vida e na minha frente aqui, né, em Bauru, tem tantas aves dessas que eu nunca tinha visto, vou procurar mais, né? Eu comprei, né, os equipamentos e comecei a sair com eles, indo para o mato, buscando, né, tá? E aí, assim, de repente eu estava lá com umas 200 aves já fotografadas. E aí, aí quando você vê que o Brasil é o país mega diverso, é o país que mais aves tem,
espécies e diferentes. Em Bauru você fotografou quantas e no Brasil? Em Bauru, das cerca de 320 espécies que tem aqui em Bauru, eu tenho 314. E no Brasil tem 1960 espécies, eu já tenho 1098. Então isso quer dizer, aquilo me picou mesmo, foi uma febre, eu comecei a sair, né? Eu comecei a montar algumas expedições e ir atrás para conhecer na natureza aquelas aves que por literatura eu sabia da existência, né, o que eu já tinha visto em fotografia, tipo o galo da serra lá na Amazônia, que é um bicho maravilhoso, uma ave esplendorosa, né? Eu fui lá para ver essa ave, para fotografar essa ave lá e comecei assim a viajar, né, o Brasil atrás dessas aves. E eu falei, bom, mas o que eu vou fazer com essas fotos? Né? Eu vou tirando fotografia, e eu comecei então a me dedicar a divulgar, né, essas expedições que eu faço, essas viagens que eu faço, e todo dia eu posto então uma ave diferente, aonde eu falo um pouco sobre essa ave, né, onde ela ocorre no nosso país, qual o ambiente que ela vive, se é topo de árvore, se é no meio, se é mata seca, se é mata ciliar. E na última foto eu sempre coloco a vocalização, né? Eu procuro alguém que conseguiu gravar a vocalização e consigo encaixar em uma foto minha. Nessas suas postagens, para quem quer acompanhar, qual que é o endereço? É no Instagram? Então, pelo Instagram e pelo Facebook é Luiz com Z, luiz.pires.39. No Instagram é só pássaros, né? Raramente eu coloco alguma outra coisa, é pássaros e alguns outros animais que eu encontro na mata. Então, geralmente a gente encontra macacos, né? Ou borboletas e tal, mas 99% são aves. Agora, já no Facebook eu já misturo aí o cotidiano, coisa e tal, mas quem quer ver só aves, né? Ou só fauna, então aí vai para o Instagram, que quase que todo dia eu coloco algumas fotos, né? Porque assim, as pessoas geralmente elas fazem 20, 30 fotos, escolhe a melhor e posta só a melhor. Mas aí eu vi uma coisa muito, muito interessante, né? Que quando eu coloco, vamos supor, 10 fotos, eu tenho, lógico, aquela que eu acho que para mim foi a melhor foto. Mas aí pelas curtidas a gente vê que não, que aquela que eu acho que é a melhor, nem sempre, né? Para a maioria. Mas aí você vê que é uma coisa lógica, né? Porque esse é o meu olhar, mas cada um enxerga a coisa de um modo diferente. Então, às vezes, aquela pose da ave que eu acho que não está muito legal, uma outra pessoa pode achar aquela pose interessantíssima. Então, eu sempre coloco algumas fotos, né? 5, 6, até 10 fotos, sempre em poses diferentes. Então, o animal está voando, está descansando, está comendo, está olhando de lado, olhando para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, e deixo aquela pessoa, então, que ela curta ali aquele bicho, daquela pose que ele mais gostou. Além de prestigiar no Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais, que eu vi ali, são belíssimas fotos, ótimos registros, você também teve aí recentemente uma exposição. No final do ano passado, né, a gente teve a primeira exposição, chamada, que a gente deu o nome do Brasil em Penas, Cores e Cantos. Então a gente selecionou algumas fotos de aves que a gente fez pelo Brasil todo, né? Mostrando essa beleza exuberante de cores, a diversidade que essas aves têm em cores, e em cada foto a gente colocou também, né, um QR Code com o canto dessa ave. E de uma página de um site que é do Wikiaves, onde a pessoa podia conhecer mais sobre aquela ave. Então, além dela ver a minha foto, ela podia escutar o som, e se ela quisesse se aprofundar no conhecimento de distribuição geográfica, tal, se ela quisesse dar uma guinada para uma coisa mais técnica, então nessa exposição ela poderia ver. Então foi muito legal, a exposição ficou durante 2 meses lá no Jardim Botânico, né? E assim, foi uma experiência bem interessante, até porque essa questão de fotografar foi um hobby sem pretensão nenhuma, né? Que eu comecei, foi realmente só para preencher o meu espaço, mas de repente eu vi que eu tenho um material interessantíssimo, né? E começaram a vir alguns pedidos. Então agora mesmo uma foto minha está indo para uma segunda edição de um livro de identificação de aves do sudeste do Brasil. Então eu fiz uma foto de um
de um jovem de gavião preto voando, e os caras acharam essa foto muito, muito boa para identificar a diferença do adulto e do jovem. Então eles me pediram, eu cedia fotos, quer dizer, para um catálogo que o governo do estado fez de aves do estado de São Paulo, também a gente encaminhou fotos. Então, o birdwatching hoje, ele é considerado uma grande maneira de se fazer aquilo que a gente chama de ciência cidadã. Né? Por quê? Porque quando você vai e fotografa a ave em um determinado local, você está fazendo um registro muito importante para a ciência. Por quê? Porque está comprovado que aquela ave existe naquele local. Então, essas observações, elas têm mudado muito a distribuição geográfica de algumas espécies de aves aqui no nosso país. Elas têm mostrado a ocorrência de espécies que ainda não haviam sido descritas pela ciência. Ela tem mostrado algumas espécies migratórias que não se sabia até onde elas ficavam dentro do nosso país. Agora, com tanta gente que tem fotografando o tempo todo as aves, então quando você junta isso, e esse site que eu falei, o Wikiaves, ele faz muito bem isso. Então você entra lá, quando você coloca lá, vamos supor, papagaio verdadeiro. Então mostra todos os locais no país onde essa ave foi fotografada. E tem todas as fotos de quem fez. Então você pode fazer a comparação de como é a cor de um bicho jovem, um bicho adulto, né? O que ele come. E existe muita descoberta que foi feita agora por fotografias vendo o bicho, vendo aquela ave se alimentando de determinado alimento que não era descrito, né, pela literatura, que ele se alimentava também disso. Então, quer dizer, por isso que eu acho que eu me debrucei tanto, por quê? Porque isso veio preencher aquela lacuna que eu iria deixar do zoológico, porque hoje eu sou obrigado a ficar lendo sempre sobre as aves, aonde elas ocorrem. E você sempre tem esse caráter também de cuidado, de informação mesmo, da parte ambiental, que é para que a população tenha também, né, essa consciência ambiental também, Luiz. Então, você veja bem, como eu falei, se eu, né, que sempre trabalhei com o meio ambiente, né, que aqui em Bauru sempre fiz o discurso ambientalista, que eu sempre pratiquei essa questão de conservação ambiental. Eu me surpreendi que Bauru tinha 326 espécies de aves, eu não sabia. Então eu falei, opa, peraí, vamos começar a mostrar isso e mostrar principalmente por que nós temos essa quantidade grande de aves aqui no município. Porque nós temos ainda um resto de cerrado preservado, que estão dentro das APAs municipais, que estão nesses maciços que ainda sobram. Então, olha, vamos defender, né, esses locais com essas árvores, senão esses 326 amanhã vão ser 200, né? Então, e se você nem chegou a conhecer esses, os seus filhos então não vão nem conhecer metade. Então vamos preservar nessas áreas de mata, porque tá aqui, então você mostra o bicho, olha, tá vendo? Esse aqui eu fotografei em tal lugar. Agora mesmo lá em Aracaju, na Avenida da Praia, né, um coqueiro, eu vi um buraco naquele coqueiro, escutei bem de madrugada, né, um barulho, falei, opa, peraí, tem um ninho naquele buraco. Aí fiquei lá, abri a janela, fiquei esperando, dito e feito. Era um ninho de jandaia, né, uma espécie de extinção. Do próprio quarto eu pude fazer as fotos daquilo lá e já publiquei, olha aqui, ó, no meio da avenida, aquele coqueiro que ficou ali, que deixaram ficar com um buraquinho, estava o ninho das jandaias ali. Muito importante. Então isso é legal. Muito importante esse seu trabalho, que você continua agora por meio da fotografia, né? Nosso bate-papo já está chegando no final, até para as considerações finais aí, em breves palavras. Qual é o conselho que você deixa para quem nos acompanha? Deixa a mensagem para finalizarmos. O conselho que eu deixo é o seguinte, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu pude viajar por esse país inteiro, né? Eu conheci todos os nossos ecossistemas. Eu fotografei espécies de aves de norte a sul, de leste a oeste, né? E só que cada viagem dessa eu volto bem triste, né, em ver a degradação ambiental que não para nesse país. Então, assim, é uma coisa muito chocante, porque diferentemente daquelas pessoas que vão de férias, elas vão para o hotel e do hotel elas vão para a praia, do hotel elas vão para algo turístico, né, ali. Eu não, né? A gente que quer fotografar a natureza, que quer fotografar as aves,
você pega o carrinho, você vai entrar em trilhas, você vai entrar, e aí você começa a ver, né, coisas assim que são assim, numa velocidade muito grande, porque não é em uma visita só que você consegue fazer essas aves. Às vezes você vai um ano, depois você volta 3 anos depois, né, para aquelas aves que você não conseguiu fazer. E toda vez que a gente volta para um local onde a gente já fotografou, é muito triste a realidade que a gente vê da destruição ambiental. Então, assim, nós estamos estragando o planeta numa velocidade e que já está falado que ele já está entrando em um ponto de não recuperação. Hoje a gente culpa a natureza pelas enchentes, pelas secas, né? E é um erro muito grande que nós temos que culpar o ser humano, né? Porque nós estamos ocupando áreas que não era para ocupar. Então, quando você quando você deixa com que as pessoas, por necessidade, vão habitar à beira de um rio, você sabe que na época da cheia essas pessoas vão ser sacrificadas com as enchentes. Quando você deixa as pessoas ir para o sopé de um morro, você sabe que na época de muita chuva, aquele morro pode desabar, né? Quando você deixa e fica quieto com essas grandes desmatamentos, você sabe que nós vamos ter ciclo de chuvas diferentes. Então, hoje mesmo, né, hoje por um jornal de uma emissora, a gente viu que o Rio Grande do Sul, um lado está de novo caindo chuvas e vento absurdo, e tem 308 municípios declarados emergência de seca dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente vê que é um estado que há 3 anos vem sofrendo. E era um estado que até 10 anos atrás era um estado sinônimo de fartura, né? Onde se produzia o trigo, onde se produzia a soja, onde se produzia onde se fazia leite, tá. E agora, então, por quê? Por causa dessas alterações ambientais. Então, fotografando o passarinho, eu estou vendo, né, com meus próprios olhos e a rapidez que isso está acontecendo. Por isso que é muito importante, né, Luiz? Realmente esse seu trabalho de conscientização, de informação por meio da fotografia que você começou, né, com essa consciência desde pequeno, como você já mencionou aqui para a gente no início da conversa. Parabéns pelo trabalho, que você continue fazendo um trabalho bonito como esse e as pessoas possam fazer a sua parte. A gente agradece muito a sua participação. É claro que a gente gostaria de continuar esse bate-papo, mas nós vamos deixar para um próximo, né? Para deixar as pessoas também com um gostinho de quero mais, de mais informações. Beleza. Desejo para você sucesso, viu? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao final, então, do nosso Conversa Diária. Aqui eu vou deixando meu forte abraço para você. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.